O Yuta tá sendo um dos personagens mais trágicos e interessantes do Jujutsu atualmente. Nele a gente tá vendo claramente o peso do mundo Jujutsu, ironicamente pela segunda vez no mesmo personagem. Então vamos falar um pouco do Yuta e a forma que Jujutsu vem trabalhando ele, que é bem interessante. Bem, eu sou o Felipe e já faz um tempo que eu queria falar do Yuta aqui no canal, porque mesmo tendo poucas aparições, ele ainda assim como o Sukuna, é alguém que consegue ter um destaque gigante dentro da obra e arrastar uma multidão de fãs fora dela, porque papo, o Yuta tem basicamente seu arco aberto e concluído lá em Jujutsu Kaisen Zero. E só depois de papo de muitos capítulos, ele volta pro pós-Shibuya como um reforço pros mocinhos depois que o Gojo, né, então. Mas ainda assim, a forma que a obra apresenta e trabalha o Yuta é interessante por si só, porque, não ironicamente, dentro de Jujutsu, a trajetória do Yuta acaba sendo basicamente constituída por dois círculos. Por mais que sim, eu acho que a conclusão do segundo vá ser diferente do primeiro, porque, né. Entretanto, tirando o ponto inicial e o ponto final deles, toda a construção do centro desse círculo é bem similar uma à outra. Jujutsu Kaisen Zero, o Yuta é introduzido como alguém que, por causa do amor dele à Rika, acaba se amaldiçoando e amaldiçoando uma pessoa muito importante pra ele. Mas no fim, devido a esse mesmo sentimento, ele acaba libertando a Rika e a si mesmo dessa maldição. E isso rola quando ele se dispõe a entregar tudo a ela. A gente para Jujutsu, dá uma volta e a gente chega no momento atual da obra, que se passa papo de vários capítulos depois dos incidentes do Yuta. Mais uma vez, o Yuta acaba caindo numa situação similar. O Gojo perdeu pro Sukuna e ele acaba tendo que se amaldiçoar e se tornar um monstro. Isso enquanto usa a técnica do Kenjaku, uma parada tão absurda que a obra deixou muito claro pra gente o quão cruel é usar essa técnica. Tanto que ela usa as palavras do próprio Yuta pra deixar bem claro pra gente que fazer aquilo é passar por cima da própria humanidade. Isso enquanto ele amaldiçoou seu professor também, o tornando uma ferramenta. E isso acaba rolando mais uma vez porque o Yuta acaba sendo movido e puxado pelo sentimento de não perder as pessoas que são importantes para ele. Em Jujutsu Kaisen Zero, o Yuta foi movido pelo sentimento de não querer perder a Rika, o que levou ele a amaldiçoar ela. Atualmente, o Yuta não queria perder as pessoas próximas a ele na luta contra o Sukuna, o que levou ele a amaldiçoar a si mesmo. Assim, puxando para si mesmo esse fardo de ter que se tornar um monstro, coisa que antes de entrar na escola de Jujutsu e conhecer a galera que a gente já tá acostumado a ver, tipo o Panda, o Yuta era visto como tal, e isso por causa da Rika, principalmente pelas outras pessoas que não entendiam o mundo Jujutsu, ouviam maldições, tipo a galera lá do início do filme que vai meio que importunar o Yuta e a Rika, então. Pra aquela galera, o Yuta era um monstro, e eu não duvido que o próprio Yuta se viu assim por muito tempo. E isso porque ele não entendia a Rika, o que era a Rika e por que a Rika tava ali, como ela funcionava e tudo isso, porque naquele período o Yuta ainda não era um feiticeiro, pelo menos um feiticeiro dentro da escola de Jutsu, né? Porque ele já podia usar técnicas amaldiçoadas, enfim. E atualmente o Yuta cai na mesma posição, ele se torna um monstro não só na visão dele, mas na de outras pessoas por usar a técnica do Kenjaku pra usar o corpo de alguém como uma ferramenta. E o pior de tudo, alguém importante pro Yuta. E isso mesmo que ele só tenha feito isso pra salvar as pessoas que ele gosta. E de quebra enfiar a mão na cara do Sukuna porque, né, Sukuna. Mas ainda assim, vocês notam como o destino consegue ser cruel com o Yuta e de uma forma bem similar em um período de tempo não tão longo, porque eu acho que não passa nem 3 anos desde Jujutsu Kaisen Zero até o atual. Indo além, eu não tenho certeza, mas se fosse pra chutar, eu diria que nem se passou 2 anos. Eu não sou muito bom com essa parada de tempo em Jujutsu. Tanto que isso acaba passando a sensação de que ele nunca fugiu dessa maldição quando libertou a Rika lá atrás, e sim que ele só adiou isso pra outro período mais pra frente, período esse que tá rolando atualmente com ele. No fim, tudo que aparenta é que a vida do Yuta é só uma grande tragédia, uma forma do GG mostrar pra gente que certos destinos não são escapáveis. Papo de o maior diferencial de tudo isso é que lá no início da obra o Yuta caiu nesse ciclo quando amaldiçoou a Rika por desespero, ele fez isso inconscientemente, assim passando por tudo aquilo mesmo sem ter noção de que ele criou tudo aquilo. Mas no caso dele, atualmente, mesmo se tornando um monstro e se amaldiçoando completamente, ele fez isso conscientemente, ele sabia do peso e ele sabia dos riscos e ele sabia exatamente do que ele iria fazer. E querendo ou não, isso acaba sendo um grande diferencial e uma forma do GG mostrar pra gente o quanto o Yuta cresceu como feiticeiro e o quão longe ele vai pra defender quem ele gosta. Além de usar isso pra mais uma vez, entre as inúmeras, reafirmar o quão terrível é o mundo que os feiticeiros vivem. Eu acho que eu já falei isso um monte de vezes, mas se não ficou claro, você não quer ser um feiticeiro porque ser um feiticeiro é ruim. Você tem que fazer coisas ruins e coisas ruins acontecem. Entretanto, o mais irônico de toda essa situação é pensar que mesmo tendo feito
todo esse sacrifício, o Yuta acaba sendo bem superficial na luta contra o Sukuna. Tudo que ele fez foi deixar ele sem domínio e com um dano superficial e Kakura lenta. O que também deixa claro pra gente que não é porque ele fez um grande sacrifício que ele vai ter grandes resultados, porque é assim que o mundo dos xamãs funciona. A gente vê isso não só com Yuta, mas com a Miwa. Ela trocou o próprio futuro pra não ganhar literalmente nada, já que o ataque dela nem arranhou o Kenjaku. É injusto, mas é literalmente assim que as coisas funcionam lá. Indo além, o Yuta junto ao Itadori acabam sendo os melhores exemplos do peso de ser um feiticeiro. Duas pessoas que nunca quiseram entrar naquele mundo, mas que foram forçadas e empurradas para aquele mundo por carregarem consigo uma maldição. No caso do Yuta, uma literal, já que Sukuna só é muito um feiticeiro, mesmo que, né, ele só faça muito coisas piores, muitas maldições. Mas por carregar esses pesos, eles não tinham nenhuma outra opção a não ser entrar nesse mundo. E mesmo assim eles ainda conseguem, depois de tudo isso, manter a gentileza deles. Prova disso é o sacrifício do Yuta e a determinação do Itadori em salvar o Megumi. Mas ainda assim é interessante apontar que mesmo com esse modo de agir, o Yuta, mesmo sendo mais gentil, ao mesmo tempo ele consegue ser alguém que está disposto a ir muito além que outros feiticeiros. Coisas que outros feiticeiros não estão tão dispostos a fazer, o Yuta se propõe a fazer, como rolou quando ele pegou o corpo do Gojo. E ironicamente, entendendo melhor o mundo que ele está imerso, até mesmo que o próprio Gojo. É estranho falar isso? É estranho falar isso, já que o Gojo tá nesse mundo há bem mais tempo que o Yuta. Mas ainda assim, o Yuta não pensou nem duas vezes em deixar de ser humano, né? Porque técnica de Kenjaku não é legal. Como junto a isso, cruzou uma linha tão distante que surpreendeu o Sukuna. Vocês têm noção do nível que o Yuta chegou? O maluco surpreendeu o Sukuna. O Sukuna virou e falou, pô, tu teve coragem, né? Tu fez um bagulho que, pô, impressionante. Imagina, tá falando do Sukuna, o cara que fez isso em Shibuya e só virou pro Itadori e falou, aprecia aí. Mas ainda assim, é irônico apontar que o menino gentil que tinha medo pelos outros ainda tá ali, mas agora ele tá mais seletivo com quem ele deve ser gentil. E até mesmo ele tem noção de até onde ele deve ir se necessário. Isso não faz do Yuta alguém bom, isso não faz do Yuta alguém mau, tudo isso só faz do Yuta um feiticeiro melhor. Tanto que o Yuta já deixou há muito tempo pra trás coisas que são relevantes até mesmo pra gente, como honra. Eu vejo muita gente cobrando honra do Sukuna por ter usado o corpo do Megumi e as técnicas provenientes desse corpo na luta contra o Gojo. Mas ironicamente ninguém questiona o fato do Yuta cansar o Kenjaku e ainda pegar ele de guarda baixa pra não ter nem que lutar com ele e só finalizar a luta e muito GG. Fazer isso era literalmente a coisa mais inteligente a se fazer, mas também não tinha nenhuma honra. E adivinha, não tem necessidade disso, porque isso não é necessário pra um xamã. É louco de pensar que pra um xamã, coisas como honra, bondade, lealdade e até mesmo moral são empecilhos e não apoios. A obra faz questão de mostrar isso pra gente mais de uma vez na luta do Gojo, lá com as maldições na estação Shibuya, Yuki vs Kenjaku, Gojo vs Sukuna. Em nenhum momento desses a honra e a bondade pesou mais do que literalmente passar por cima de qualquer coisa pra vencer. E o Yuta já entendeu mais que muito personagem da obra, mais do que muita gente que lê a obra, que coisas como honra ou regras não são relevantes pra aquele mundo. A menos que as regras sejam de um pacto, né? Porque aí você se dá muito mal se você quebrar. Mas assim, fora isso, é GG. Então assim, se o Yuta tiver que ir muito longe pra vencer, ele vai. A bússola moral do Yuta já tá muito mais imersa, muito mais distante do que a de muito feiticeiro. Ele tá sobrecarregado, ele tá imerso e disposto a cruzar muitas linhas na luta contra o Sukuna. Tanto que ele fez isso. E isso não só pra vingar o Gojo, mas principalmente pra não deixar mais ninguém importante pra ele ir pra luta e ter o mesmo destino que o professor dele. O Yuta já viu uma pessoa muito importante pra passar pela mão do Sukuna e não se dá muito bem, uma pessoa que salvou a vida dele, ensinou a ele como aquele mundo funcionava e que ele não era um monstro. E tudo que o Yuta não quer é que isso se repita. Então, mesmo cruzando muitas linhas, mesmo não se tornando nem mais humano, mesmo tendo que usar o corpo de uma pessoa muito importante pra ele como uma ferramenta, o Yuta não tá fazendo tudo isso necessariamente por ódio ou por vingança. Ele quer se vingar e ele tem ódio do Sukuna, mas principalmente ele não quer deixar que aquilo se repita. O que mais uma vez deixa claro pra gente que sim, o Yuta ainda é uma pessoa gentil, ele só é mais seletivo com quem ele é gentil, mas de quem ele gosta, ele tá disposto a fazer muita coisa pra preservar aquela pessoa. E cara, isso é completamente irônico de se pensar e até mesmo louco. O Yuta teve uma das atitudes mais cruéis da obra, mas ainda assim ele é um dos personagens mais gentis dela também. E papo, um tempo atrás eu tinha recebido um comentário pedindo pra falar do Yuta e o ponto dele carregar o mundo nas costas, e atualmente essa frase é a melhor definição pro Yuta, pelo menos na minha perspectiva. Alguém que tá carregando o mundo nas costas, ou pelo menos tentando fazer isso, tudo isso pra livrar aquelas pessoas que são
tão importantes pra ele de terem que ficar expostas a esse mundo, pra terem que ficar expostas ao mais puro resultado desse mundo, Sukuna. Uma parada que eu acho que se reflete até mesmo no Itadori, ele tá há mais capítulos que o Gojo lutando contra o Sukuna. E tudo isso em uma tentativa de puxar o peso daquela luta pra si mesmo, não só por se sentir responsável pelo Sukuna, mas também por não querer que ninguém mais se machuque, mas também tentando salvar alguém importante pra ele daquele mundo. O Yuta e o Itadori acabam sendo bem similares nesse ponto. Os dois estão tentando carregar todo o peso daquele mundo nas costas. A diferença sutil, mas presente, é que o Itadori não faz isso só pra salvar os outros, mas também por se sentir responsável pelo Sukuna. O Yuta era um pouco diferente. O Yuta era a coisa mais forte abaixo do Gojo, então se alguém tem que ir pra linha de frente, se alguém tem que se sacrificar e se alguém tem capacidade pra fazer isso, é ele. Ou seja, o Yuta quer salvar as pessoas, ele não quer mais que ninguém que ele gosta seja exposto ao monstro que é o Sukuna, mas ao mesmo tempo ele se sente na obrigação de não deixar isso acontecer. O Yuta junto ao Itadori são dois personagens trágicos, reflexos perfeitos do que o mundo Jujutsu pode fazer com alguém, principalmente se essa pessoa não tá disposta a ficar completamente imerso nesse mundo e se tornar basicamente um Sukuna ou um Kenjaku. Mas fala aí, o que vocês acham da situação atual do Yuta e de tudo que tá rolando com ele? E papo, se tu gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Assim tu pode não querer assistir um vídeo, mas sei lá, tu quer assistir outro, o que tu quer ver, tu clica em cima, o que tu não quer ver, tu arrasta pro lado e meio que é isso, vida que segue. Lembrando que só são 3 notificações por semana e fazendo isso tu me ajuda muito. Ai, deixa o like também me ajuda muito, é sério, o like me ajuda muito mesmo. Enfim, gente, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima, meio que isso.